Bom dia, está começando Calvinamente, nessa manhã de sábado, sábado especial. Hoje a expectativa para o nosso acampamento finalmente chegou, como o diácono Guerra, lá da nossa igreja, disse no último culto, né? Aquela expectativa que a gente tinha de chegar a essa data, esse período do acampamento. A gente está aí já preparando para daqui a pouco estar lá com os irmãos na chácara. Na verdade, sim, a gente está gravando no meio da semana, mas a gente tem que fazer essa simulação. Na Tudo isso verdade, a para gente já tá na ser mais chácara real. uma hora Uma dessa, hora dessa. trabalhando ali pra fazer dar certo. Comigo aqui hoje a gente vai fazer esse bate-papo, né? O nosso podcast hoje vai estar falando um pouquinho da nossa expectativa, não só para esse acampamento, mas também de algumas atividades que a gente tem nesse primeiro semestre. Então hoje a mesa vai estar eu e o Felipe, o Eduardo. Infelizmente não pôde estar com a gente aqui. E a gente vai estar trocando uma ideia aqui, né, o Felipe? É isso aí. E eu passo a palavra para ele, a própria alegria em pessoa. Ah, moleque. No programa de brincadeira. Gente, muito bom estar nessa mesa hoje. A gente vai trocar uma ideia aqui do que a gente vai viver esses dias, né? Você está aguardando, assim, com Ansiosamente. expectativa? Eu acho que pra mim a expectativa Acampamento? do acampamento, assim, essa data, assim, pra mim ela é diferente na minha vida, porque o carnaval todo mundo sabe aí que é uma festa mundana, né? E eu vivi muito tempo nessa festa, mas muito tempo. A minha infância ali, adolescência, juventude, adulto. Você vivia assim, igual às vezes a gente vê na televisão, o pessoal acaba um carnaval, já começa a pensar no outro do próximo ano só para ver Eu o que vivia se... tão isso aí e na época eu não tinha confecção, né? Não fazia uniforme, nada, mas eu ficava à frente das camisetas dos blocos. Então no clube que eu ia, né? Que é o saudoso Palestra ali no centro, eu ficava a par dessas coisas, de organizar mesmo, né? Eu sempre tive alguma coisa de organização e ajudava a organizar esse carnaval. E era uma rivalidade ali, né? Tinha vários blocos, mas eram dois que eram, sabe, rivais. E eu ficava nessa organização de um deles. É tipo, a gente falava que era o branco e a parte mais obscura da coisa, e que era se eu pedir, você me dá. A força. Bom, mas enfim, havia essa rivalidade lá e você sempre estava participando Sim, dessa. sim. Eu lembro assim também, né, do que era famoso na época. A Ó, quantidade de pessoas que aparecia ali era puxa, muito eu quero grande. falar muito desse assunto, só tem que soltar um funcionário chegou aqui agora. Puxa outra coisa que a gente fala lá no campamento, eu já volto, Tá minuto. ótimo. Então, o Felipe, né, como ele mesmo disse, ele está sempre aí à frente e organizando e na empresa dele, então ele precisou sair. Mas só para você que está acompanhando, né? A gente tem esse tema que vai ser discutido nesse ano no acampamento. É um tema, assim, ao meu ver, bem pertinente. Vai estar sendo discutido ali sobre crescimento espiritual. E porque assim, acho que até vai muito nessa linha daquilo que o Felipe estava falando, né? Experiência dele, daquilo que ele experimentou lá fora, né, ou experimentou fora desse convívio dos padrões cristãos, e aí a gente passa por essa experiência, né, de convicção, essa experiência de compromisso com Cristo, e a nossa vida passa por uma transformação. E essa transformação que ela inicia nesse momento em que a gente assume um compromisso com Jesus, é uma experiência que depois ela precisa se desenvolver, ela precisa estar sendo alimentada, ela precisa estar sendo desenvolvida, e o tema do acampamento é justamente nessa linha de crescimento, né? Então, Felipe, eu estou colocando aqui, fazendo justamente esse link, Comparação, né? esse link daquilo que você estava falando, né? Que você vivia aquela expectativa de carnaval, de bloco, enfim, e hoje a expectativa ela vai em outra direção, uma direção oposta, e mais ou menos aquilo que a gente fala, né? A conversão. Que é Então, muito melhor, que a festa é muito maior. A festa com Deus, com Cristo, é bem diferente do que se vive aí, que não tem preenchimento, né? E nessa expectativa tua, assim, desse acampamento, né? A gente vê ali, por exemplo, primeiro tópico ali que deve ser tratado nesse sentido de crescimento, a gente vai estar pensando ali, né? A gente não vai estar adiantando, obviamente, né? O reverendo Misael, que é o pastor titular da nossa igreja, que esteve preparando cada um dos estudos, mas o primeiro tópico ali é bobagens e utilidades do desenvolvimento pessoal conforme o mundo. Então, assim, a ideia que vai ser
trazida, né, ali para a nossa reflexão, é que em relação ao desenvolvimento pessoal, a gente tem sim algumas coisas que são colocadas aí no mundo e que são pertinentes, que de certa forma têm algum valor e que devem ser aproveitadas de alguma forma. Mas tem algumas coisas que têm sido divulgado com relação ao desenvolvimento pessoal que talvez seja até uma perca de tempo, né? Eu acho que é nessa linha que o reverendo Misael vai caminhar. É legal essa expectativa, assim, de saber como é que é, o que ele vai falar e como é que vai desenvolver, até que a gente crie essa situação na nossa cabeça e entre as pessoas ali, Aham. que, tipo assim, não se compara, tá? Mas é tipo assim, quando você ficar esperando, como é que aquela tal escola de samba vem fantasiado, qual que é o tema, qual que é não sei o quê, e a gente fica esperando, qual que é o tema, porque pro crente, pro cristão, a gente, a maior coisa que a gente tem hoje é louvar a Deus. E aí a gente pensa nessas oportunidades que tem para falar de coisas que a gente normalmente não se fala no culto. Uhum. E aí o pastor vem preparado para uma liturgia, para um estudo, aprofundando, igual o ano passado. Nossa, a gente ficou todo mundo de boca aberta com o estudo que teve ano passado. Que teve alguma coisinha em Apocalipse? O que foi mesmo? Eu achei Mas você engraçado entendeu? isso. Entendi. Eu entendi, mas assim, eu não sei se... Na Não, verdade, não se eu creio que compara, não se não. aplica. Porque, Não se aplica, não se compara. porque Mas é é o tipo seguinte, assim, porque mas nessa assim, época talvez desse... para você se aplica. É, Porque você teve essa experiência lá. E muitas pessoas, na verdade, nunca tiveram assim uma expectativa de olhar, ficar lá olhando bloco, ou não, muita gente mas muita não gente sabe nem o que é tem. isso. Mas Mas eu eu sei acho que que a muita gente, maioria. tanto é que Acho tem que a cobertura na televisão, tem, então, eu creio que fizeram deve uma haver. cultura em cima disso, né? Assim, pessoalmente, assim, não eu também, a minha conversão foi uma conversão já de jovem, né? Eu já era mais de 20 anos. A minha conversão, na verdade, foi nessa De faixa, velho, você fala. 19, 20 anos. E até assim, eu me lembro de como era a questão do carnaval, que havia assim, uma expectativa de festa, mas não era, pessoalmente, para mim, algo que aquela festa que eu esperava, assim. Mas eu me lembro que tinha muita gente que tinha isso, né? E a gente vê na televisão que isso acontece. E mas quando a gente olha assim para isso que está sendo trazido, é justamente essa ideia, né, Felipe? A gente deixar para trás Ó, muito disso, né? a nossa Deixar para técnica trás. aqui falou que o tema do ano passado foi escatologia. Foi escatologia. Eu lembro até que eu falei com o pastor Weber, né, o reverendo Uhum. Weber Campos, pai, que ele tem um estudo sobre escatologia, né? E aí ele, o que tá acontecendo? Olha aí só, Ó. falando... Caiu o livro aí. Não pode tocar no nome de reverendo. Aí caiu outro, mentira. Aí eu peguei e falei pra ele, olha que interessante. Ele não fala com a voz meio assim? Ah. Ô, irmão Felipe, ó. Não, ó, querido. Onde tá passando isso? Quem tá falando? Aí eu falei, pastor, não, muito bom. Eu vou assistir, me manda o link. Ele assistiu completo lá, comentou no canal, né, na transmissão. Eu lembro também que o tema, assim, o grande valor desse tema, né, embora quando a gente pensa em escatologia, a gente pensa logo assim, em muitas questões mais especulativas, né, mas a maneira como foi tratado o tema o ano passado foi muito bom, muito aplicável, né, aquela questão da confiança em Deus, diante desses momentos e como Deus ele se mostra na palavra dele, tendo esse apontamento de consumação. Mas, enfim, e esse ano a gente está aí caminhando, né? Então, como eu disse, o primeiro tópico, até assim, para você que não se inscreveu, uma das coisas que a gente está aí acompanhando, você que não se inscreveu no acampamento, você pode ir até a chácara da nossa igreja lá para acompanhar os estudos, né? O momento das palestras lá. Então esse vai ser o primeiro tema, né? O primeiro tópico ali, com relação à questão do desenvolvimento pessoal. Eu também acredito que vai ser mais ou menos nessa linha, né? Destacando que existem algumas coisas que podem ser valorizadas dentro da nossa cultura, aí, né? Aquilo que a gente vê aí no mundo de conteúdo,
que de certa forma se aplica e que traz algum benefício, mas tem muita, mas muita coisa realmente que tá falando, que estão sendo faladas, né, ainda mais hoje com a nossa facilidade de informação, internet e tudo mais, muitas coisas têm sido faladas com essa capa, né, como se fosse um livro. Você tem a capa ali, desenvolvimento pessoal, mas que na verdade não acrescenta, não te coloca, não te leva a um crescimento nos parâmetros da palavra de Deus, né? Talvez seja outra questão, mas isso vai ser tratado lá, com certeza, com mais propriedade pelo reverendo Misael. Você já deve ter falado em outras palavras, mas o Gustavo passou para nós aqui, desafio da maturidade cristã. Esse é o tema, né? Esse é o tema principal. Acho que ele fez isso voltado pensando em mim, né? Vamos falar um pouco com o Felipe esse ano. Talvez, né? Ele acompanhando aí os podcasts durante o ano, falou assim, acho que a gente... Brincadeira, mas é outra coisa também, né? Que a gente precisa ter muito claro e que vai dentro dessa direção, o desafio. Um dos desafios, eu creio, Felipe, é a gente achar, talvez, em determinado ponto da nossa vida, que tá bom, que agora a gente tá maduro, né? Não, agora eu tô bem. E a palavra de Deus vai dizer para nós que, à medida que a gente avança, né, tendo Cristo, até um dos textos que foi colocado para nós, assim como parte, né, do conteúdo do acampamento, é 2 Pedro 3, 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, é o crescimento. É algo que a gente precisa constantemente, né? Tá ciente da necessidade de amadurecer cada vez mais, né? Porque se a medida do nosso crescimento é o próprio Senhor Jesus, que é perfeito, então a gente tem sempre algo a estar crescendo. Então, acho que talvez, né, como você falou aí do desafio, destacando o tema, né, o Gustavo ali que está nos ajudando. Fala um oi aí, Gustavo. Pessoal. Tá sem microfone. Tá sem microfone, mas ele tá falando oi. Um desafio, acho que um primeiro desses desafios é se por um acaso a gente chega assim a pensar que não precisa mais de crescer. Então isso já... E às vezes a gente é levado a pensar nessa linha, né? E depois vai, né? A gente tem vários outros desafios nessa jornada. E aí, ó, só para a gente ver, o segundo tópico, para amadurecer espiritualmente, é preciso antes nascer espiritualmente. Então, isso aqui é algo interessante, né, da gente pensar, porque pensar em desenvolvimento pessoal, pensar em crescimento, em amadurecimento, o que se faz mais necessário para que essas coisas se deem de fato? É realmente ter esse compromisso, esse encontro com Cristo, né? Isso é a base de tudo. Esse é o fundamental. Eu acho que nesse tópico que vai ser ministrado no domingo de manhã, eu acho que vai ser bem essa paulada, assim. Vai ser bem... Mas você acha que ele vai vir com paulada? Você acha que ele vai vir mais amaciando? Não. Ele vai vir no amor, né? A gente conhece o Heavy, né? É que assim, a gente fala paulada no sentido do conteúdo, né? De de confrontar. Mas eu porque, queria na verdade, mesmo... o evangelho em si, ele, por si só, ele tem essa carga. Eu espero, né? que ele não veja até esse ponto aqui, né, pastor Misael? Se o senhor estiver vendo, vai a dica aí para amanhã, domingo. Eu acho que deveria ser um pouco pesado mesmo com a igreja. Porque, assim, a igreja, acho que a gente está numa fase que todo mundo ali ele já tem um entendimento cristão do que deve ser feito. Uhum. Do que a gente deve seguir, como a gente deve viver a nossa vida ali perante as coisas de Deus. Você tem a prova disso quando o pastor aponta para algum irmão e ele vai lá fazer uma oração, né, de devoção, de agradecimento, né? E a gente já sabe como a nossa igreja caminha, né? Mas sempre está aprendendo mais. Só que eu acho que ele deveria vir agora numa pegada um pouco mais agressiva, no sentido de que a palavra de Deus é soberana mesmo
E os irmãos ali não estão entendendo mais que viver nessa mesmice que todo mundo já vive ali, que eu já estou caminhando para esse ritmo, que não é isso. A palavra de Deus, ela é libertadora, ao mesmo tempo confortante, sabe, para o nosso coração. Ela traz uma paz para nós. E assim, a gente já se acostumou com essa toda essa inteligência que a nossa igreja trabalha, que trabalha em cima da palavra de Deus, não tem emoção, a gente sabe disso, e isso é maravilhoso. Só que a gente não quero que ele coloque emoção, mas eu quero que ele mostre para nós o que realmente acontece no mundo, como está acontecendo as coisas e como a gente tem que agir, o cristão tem que agir verdadeiramente. Primeiro de tudo, um ponto principal, a maturidade cristã, ela vem com o quê? Qual é o sentido da gente estar aqui nesse mundo? Qual que é? A gente viver a palavra de Deus, tá? Mas tem pessoas que não estão vivendo. O que nós temos que fazer? Levar o evangelho. Eu acho que é isso. A gente, primeiro de tudo, cada um ali dentro já tá tão confortável, fala e pensa, pô, eu sou salvo. Sou salvo, tá bom, irmão. Você é salvo, você tem certeza disso. Só que tem pessoas aí que ainda não conhecem o evangelho de verdade, porque são bombardeados pelo inimigo e pela mídia e por tudo mais, para não chegar a conhecer o verdadeiro evangelho bíblico, sabe, cristocêntrico. E é isso, uma coisa que ele devia vir para acordar a nossa igreja mesmo, e isso é maturidade cristã. Isso é maturidade para mim. Você entender que você tem que salvar o máximo de pessoas possível. Quem vai fazer a obra é ele mesmo, é Deus mesmo que vai fazer. Mas ele tem que mostrar para nós, irmãos, vamos sair desse banco. Vamos evangelizar, vamos falar mais das coisas de Deus para as pessoas que não estão dentro da igreja ainda. Eu acho que devia vir nessa pancada aí, não só nisso, não só no acampamento, não só falar nesse ponto, mas os irmãos têm que pensar dessa forma um pouco. Eu fui em alguns restaurantes um tempo atrás agora, pizzaria, e eu tô lá conversando com a pessoa, e tem pessoas que já iam lá há muitos anos, da nossa igreja. Eu falei, rapaz, como vocês conhecem aqui e tal? Ah, eu sei que vocês são de uma igreja, né? Qual que é? O cara não sabia. Não sabia, não que a nossa igreja é a melhor. Pra mim mas igual a gente falou aquele dia. Mas o cara não sabia o porquê da gente se conhecer, como, sabe, o que a gente vive. A gente tem que falar todo o tempo. Temos que ser testemunha das coisas de Deus? Sim, temos que ser testemunha da palavra, temos que dar o nosso testemunho, mas a gente tem que ser crente onde a gente vai. Todo lugar, todo mundo tem que saber. Tem que saber. Porque é até bom saber, se você anda errado com as coisas, você tem que andar 100% certo, e as pessoas têm que saber que você é crente por isso, porque você anda certo, porque você é um temente a Deus. Tô errado? Desculpa aí meu desabafo. Então, eu creio que não. Acho que tem muito disso que você falou. Eu tenho toda a ressalva, assim, né? A gente, falar que as pessoas não estão sabendo ou não sabem porque, de repente, aquilo foi até compartilhado, mas talvez ela vai falar para você que não se lembra ou que não sabe, mas enfim, esse não vem ao caso. Mas o fato é que realmente a gente é chamado na palavra de Deus compartilhar a ser testemunha. E até isso o ponto da pessoa entrar pela porta. Isso faz parte da nossa responsabilidade cristã, testemunhar. Né? Desculpa, eu acho que eu fui para um ponto que não tinha nada a ver, né? Não, é uma maturidade. Eu não sei se dentro daquilo tudo que vai ser falado... Sabe qual que é meu desejo? Porque eu vou falar algo assim, que talvez você falar para uma pessoa, você expressar para ela que você faz parte da igreja X, da igreja Y, não necessariamente você está transmitindo o amor e a graça de Jesus. E às vezes você transmite o amor e a graça de Jesus no testemunho do conteúdo daquilo que você está falando, daquilo que você está expressando naquele ambiente. Isso vai impactar a maneira como você trata a pessoa, isso também vai impactar. Enfim, tem várias formas de você testemunhar. Não que isso venha assim a substituir a necessidade de você de fato apresentar. Porque assim, é aquilo que a gente aprende, que existe uma diferença entre o evangelismo e o evangelizar. Então, se a gente falar assim, e tal, você aí vem para a igreja, isso é importante, faz parte. Você falar de Jesus, ter um encontro, entregar um folheto, isso faz parte. Isso a gente entende até como esse chamado do evangelismo. Mas o evangelizar
é aquilo que exige de forma mais profunda aquilo que vai ser tratado no acampamento, que é o crescimento pessoal, crescimento de conhecimento bíblico, Então, o uma pergunta conhecimento de nisso. experiência com Exatamente Deus e nisso. você caminhar, levar isso de uma forma, não um momento em si, Sim. não só numa situação, mas você ter aquele processo de discipulado, assim, Então, né? Mas não é esse eu creio que não Entendi. vai ser esse o enfoque do acampamento. Eu Não creio é que vai ser evangelizar, muito do crescimento mesmo, de quem tá ali mesmo. necessário para você poder fazer o evangelismo ou evangelizar, fazer esse discipulado de uma forma consistente com o evangelho. Uma pergunta. Você já viu muita gente chegar e algumas pessoas também partirem, mudar de igreja, mudar né? Nesse caso específico, igual o meu, eu sou muito ansioso, né? Nessa parte que eu vejo uma situação, eu quero falar. Você já presenciou várias vezes, né? Uhum. Você lembra aquele dia no shopping, a gente tava almoçando? E aí o menino atendendo a gente, e eu falei, você até complementou, deu o cartão. E aí eu fico pensando, será que se a hora que eu amadurecer na palavra, e amadurecer um pouco mais, né? Igual esse amadurecimento cristão, será que eu vou parar? Ou esse é meu jeito? Porque eu me vejo uma pessoa um pouco diferente mesmo, às vezes, não só da nossa igreja, qualquer lugar que eu tô, eu falo, eu troco ideia, eu tenho essa facilidade. Isso eu creio que também vai dentro daquilo, até de você falar assim, poxa, mas E eu eu conheço entendo. tais pessoas que vão em determinado lugar e não falaram. Eu tenho uma dificuldade, assim, muito grande de falar que talvez essas pessoas de fato não tenham falado. Ou não tenham, ou a razão por que não falaram, porque justamente vai um pouco da personalidade de cada um. Isso. Tem pessoas que têm Mas que aí, são mais retraídas. aí vem. Não que elas não tenham a responsabilidade de falar, mas é que elas não vão estar expressando isso no ambiente público, talvez, mas aí ou vem. numa situação Agora como eu quero um restaurante. Agora eu quero que o se senhor me você responde. tem essa personalidade, ajuda. Isso deve ser algo usado por Deus. Assim como você tem a personalidade, talvez você vai ter essa abordagem em situações talvez que outra pessoa não teria, você tem que usar isso para a glória de Deus. E isso exige maturidade. Da mesma forma, isso exige maturidade, exige crescimento, né? Exige esse aumento do grau de responsabilidade, porque de você falar e talvez não descredenciar aquilo que você está falando com aquilo que você está fazendo, e eu acho que corre-se o risco, né? Não é que eu estou falando, criticando pessoalmente, mas agora o outro perfil, vamos pensar, as pessoas mais tranquilas, mais retraídas, elas têm será que não é? E elas têm também que avançar, elas têm que amadurecer, não é porque... Mas será que é de tanto conhecimento bíblico, a pessoa fica mais... de forma alguma. Não, porque a palavra de Deus não tem uma restrição para você. Porque a minha sede... eu vou ser sincero para você, ontem aconteceu uma situação que não é normal. E outra, eu tô mentalizando o culto de domingo e eu tô todo o tempo falando, passa para frente, vamos viver agora o que a gente tá vivendo nessa vida. E a minha meta depois de domingo agora é eu parar de encher o saco de quem era de determinada religião que eu era. E eu saí desse jeito ontem. E segunda-feira ontem, hoje é terça, estamos gravando, sábado, o pessoal já sabe dessa história. E aí, primeiro dia depois de domingo, depois do culto, que eu já, né, presbítero Cabreira pregou pra gente lá, né? Eu ontem já cheguei numa loja, fui conhecer, me convidaram, vem aqui conhecer, né, uma loja do meu segmento. E aí a moça pegou e falou, aí um cara foi embora e falou assim, então tá bom, Deus abençoe, falou pra ela, né? E eu já vi as vestimentas dela, e quando a gente fala Deus abençoe no final não fala tchau, normalmente era da religião que eu tava lá, né? E aí eu peguei... eu não sabia, porque muitas vezes eu falo Deus abençoe pras pessoas, será que... mas que você tá de barba, você não é de lá não. Aí, brincadeira, mas é isso, você consegue ver os sinais, o jeito de falar, tá, os detalhes, né? E quando você fala um Deus abençoe, você tá querendo... Deus abençoe diferente? Não, vou te falar agora sobre isso. Quando você fala Deus abençoe, você quer que Deus abençoe verdadeiramente. Ali, quando se fala Deus abençoe, virou uma coisa de falar tchau, virou uma coisa de falar obrigado, você fala Deus abençoe pra tudo.
Pra Entendi. tudo. E às vezes você tá chateado com a pessoa e você fala, Deus abençoe. Quem vai abençoar é Deus. E aí começa uma situação que você nem quer que abençoa mesmo. Você vai, blasfema. Você já vai lá e fala, né? Você fez Enfim. eu lembrar de uma história que eu Mas vou não é, contar aqui. mas não é É uma esquisito. história. Conta. É que você ia falar da loja lá, você falou Quer Deus que eu... abençoe, e agora eu Ah, lembrei dessa história, você né? quer falar agora? Pode falar. Não, essa história, assim, é um amigo meu, né, que ele tava meio desviado da igreja, e eu conversando com ele, e ele tava, além de desviado, ele tava meio rebelde, revoltado, assim, por conta das experiências que ele passou, né, ficou magoado. Graças a Deus, hoje ele tá de volta na igreja, não na nossa, né, não é nem daqui da cidade, mas enfim, ele... E aí, na época que eu tava conversando com ele todo, assim, conduído com a igreja e tal, aí ele falando da experiência que ele teve com crentes na casa dele, trabalhando lá numa obra. E esses crentes, né, esses cristãos, né, que chegavam lá no trabalho, ele estava criticando, assim, de forma, né, com toda a ênfase ali, porque os pedreiros, né, o pessoal que estava trabalhando na obra, chegava, enquanto aqueles que não eram cristãos estavam, já chegavam, ia pôr a mão na massa e trabalhar, aqueles que se diziam cristãos, né, evangélicos, enfim, ficavam lá enrolando na obra, né, e iam começar só, né, já tarde, e enrolou bastante na obra dele, e ele, né, criticando, falou, porque, não sei, eu tô desgostoso com o evangelho, porque, ó, esse pessoal veio trabalhar na minha obra aí, e não dá um bom testemunho, enfim, todo cheio de mágoa. E aí ele falou, contando que ele foi dispensar essa equipe, né? Porque não dava, porque só estava atrasando a obra e dando um gasto, um custo alto para a obra. Aí ele foi dispensar e o líder deles lá, o chefe, né? Desse pessoal, dessa equipe, questionou, mas por que você tá dispensando a gente? Ele falou, não dá, vocês ainda se dizem cristãos, chegam aí, ficam enrolando até tarde, não começa a obra enrolando, já tinha dado prazo e não termina, e eu estou acompanhando, vendo o jeito que vocês estão, não tem condição, eu não quero mais vocês trabalhando na obra. Na obra, na obra da construção lá da casa dele. Aí o cara disse que esse líder lá ficou, tudo bem, então você não quer que eu continue aqui, tudo bem, vou sair, tô indo, e o seguinte, vou orar por você. E virou as costas e foi embora. E aí ele respondeu, e eu vou orar por você. Aí eu falei assim, que negócio é Aí esse? ficou aquela treta. A treta deles era... Então assim, só para mostrar, né, que às Mas vezes o tem crente... algumas coisas que acabam virando jargão, a gente chama disso, né? E que na prática, né, é falado, mas não brota do coração. É um outro detalhe Será também. que é uma forma de xingar? O crente tem essa? Não, então vou orar por você. Nessa situação, parece que foi isso que aconteceu. Mas eu estou falando isso só para mostrar, né, que como é importante, às vezes, a gente não se deixar levar por esse tipo Por esse detalhe, né? É um de detalhe. comportamento, né? Que às vezes acaba se tornando parte do vocabulário, às vezes pode se tornar parte até do comportamento, sei lá, né? Ser algo mecânico, você falar com a pessoa, mas você não ter ali realmente essa responsabilidade de demonstrar o amor ou falar do evangelho verdadeiramente, né? Como algo que brota do poder de Deus. Então, são coisas que eu creio que estão baseadas nessa necessidade desse amadurecimento, que é, mais uma vez, né? A gente volta para o tema do acampamento. Ó, Eu queria terminar a história, não é a pra terce- terminar hoje? Quer que eu te conte depois? terceiro tópico. Não, você pode já falar, deixa eu só falar o terceiro que talvez tem ligação. A vida imatura é lamentável e desastrosa. Ou seja, uma vida imatura, uma vida que não está preocupada em crescer, uma vida que não está preocupada em amadurecer, ainda que ela talvez esteja no lugar ou no ambiente, né, por exemplo, da igreja, participando das atividades da igreja, mesmo que talvez ela esteja participando de um programa, né, de evangelismo, de fazer aquilo, de entregar, de ir lá, mas se ela não tiver, né, essa responsabilidade de pensar mesmo na dependência de Deus, para que Deus esteja fazendo, operando na vida dela, por meio da vida dela, né? Isso é muito perigoso, como é o tema aqui, ó.
é lamentável e desastroso. É lamentável e desastroso. Por que que eu creio que, né, a gente pode pensar nesse tema? É claro, né? Eu não estou querendo adiantar, né? Não Ó, sei nem o que ó que vai você vai dar ser, spoiler aí, hein? vai ser E tratado nem é, assim, e é errado, ou mas é o certo. ó, é o que está sendo dito, o amadurecimento cristão, né? A vida imatura, mas isso é óbvio, né? É algo lamentável. E tem consequência. Porque se a pessoa pode estar fazendo aquilo que for, né, com toda aquela capa de piedade ou de engajamento na obra, mas se ela faz aquilo fundamentada na própria capacidade dela, né, isso é um sinal de imaturidade, que ela não entendeu a dependência de Deus, que aquilo que ela faz, primeiro, é para a honra e glória de Deus, que aquilo que ela faz para de fato alcançar esse coração, ela vai acontecer mediante a operação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, o problema é, se a pessoa caminha achando que é ela que está fazendo, é ela que está alcançando aqueles resultados, é aquilo que a palavra vai falar, né? Que essa postura, né, de arrogância, né, ou de ser assim soberbo, isso procede, né, ou precede, melhor dizendo, precede a ruína. E infelizmente, né, e humanamente dizendo, é muito fácil disso acontecer com a gente. É muito fácil da gente, muitas vezes, se deixar levar para um pensamento assim, olha, poxa, olha como está acontecendo, olha como eu estou fazendo, olha como eu, né, como eu tô me desempenhando bem. E, na verdade, a gente tem que ter essa preocupação, né, de ser, de fazer, de viver, de experimentar isso na dependência de Deus. Então, eu creio que vai nessa linha, né, a história que você ia contar é que você chegou na loja. Não, mas eu acho que é melhor deixar e quem tiver curiosidade me pergunta e eu te conto depois o que você acha. Por quê? Não, posso contar. É que é um reflexo já do que eu estava pensando domingo que eu tenho que fazer. Eu parar um pouco. Todo mundo sabe aí, né, que a gente veio de outra denominação e a gente, às vezes, parece que a gente não esquece, parece que a gente tem rancor de lá e não tem. O que a gente tem, assim, a gente Vou tem dar o contexto, né? Acho que pena das pessoas que estão a lá. mensagem foi foi na história de José, a questão de superação, né? Isso, Essa ideia de superar. Isso. Foi isso. Eu vou contar então ou não? Eu deixo para as pessoas Conta, eu perguntar. acho que podcast é pra isso, né? Você vai gostar, eu acho. É, pra isso, a gente vai num outro assunto, não tem nada a ver. Né? Mais rápido, Isso é maturidade cristã também. Eu acho que isso. Ah lá, tudo é maturidade cristã. Mas eu acho que. Maturidade foi cristã dos irmãos que vai estar ouvindo, né? né? Não, ter paciência, não, vamos ouvir. Rapidinho, vou resumir. Aí eu cheguei nessa loja, eu percebi a moça logo que era da igreja. Ela falou: sou, nossa, me até saudou com a saudação que eles fazem, né? E tal. Aí eu peguei ela, você é de lá? Eu falei, olha, aparenta ser? Não aparenta, né? Eu falei, não sou mais. Eu fiquei lá 16 anos, tal. Eu expliquei pra ela, nossa, e você saiu? Aí eu expliquei pra ela, olha, eu saí por conta de não ter evangelho, por conta de não pregar Cristo mesmo, né? São homens ali. Ah, mas é o homem. Eu falei, não, mas é todos os homens de todas as igrejas falem do mesmo jeito, então você vê que não é, né? Eles são bem pro lado da manipulação, emoção e tudo mais. Aí ela, então tá bom, nossa, e eu querendo falar mais. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, eu tava brigando comigo, falando, não, deixa quieto, você tem que passar por isso, supera isso. E ao mesmo tempo, ela puxando assunto comigo a respeito do que ela vende lá, porque ela viu que eu era um potencial cliente para ela no atacado e tal, porque a gente compra muito, e a pessoa que trabalha lá dentro, que me convidou para conhecer, falou de a gente que a gente comprava muito aviamentos, né? E aí eu peguei e comecei a falar... Ela não quis desfazer de você por porque conta sabia que disso. você seria um cliente potencial. Exatamente. E aí, eu querendo falar das coisas de Deus e ela querendo falar de linha. E aí, só que aí nesse tempo, ela me segurando. E eu falei, não, deixa, eu não vou falar mais, porque eu já tô tentando te falar e você tá falando de linha e eu tô tentando te falar de outra coisa. A hora que eu precisar de aviamento, eu venho. Não, mas que não sei o que. Ela ficou meio assim preocupada de que eu não voltasse, de que eu não fosse fazer... Me dá seu contato que eu vou te chamar, mas eu vou te falar uma coisa. Aí vem. O meu esposo, ele estuda muito. E a família dele é toda do ministério da igreja e tal. E quando a família do ministério é muito pesado, assim, né? E ele estuda muito. Ele é diferente, moço. E é uma coisa pra você conversar com ele, porque ele vai te rebater.
Falou desse jeito pra mim. Ele vai saber te responder todas essas coisas porque eu não sei. Ela, eu não sei. Eu falei, você não sabe porque você não estuda, moça. Entendeu? Mas tudo bem. E aí eu tentando ir embora, né? E ela, não, que não sei o quê. E tal. Fala com meu esposo, ele comprou uma Bíblia. Ele comprou uma Bíblia agora, que tem embaixo de onde tá falando as palavras, tem uns outros escritos lá. Que eu falei, então, isso é uma Bíblia de estudo, né? E ela falou, é uma de um rei Jaime. Aí eu falei, é do King James. Eu falei, sei. Ela falou, porque ela não tem viés, que não sei o quê. Ele falou isso pra mim. Eu sei que ele conversaria com você, mas deixa eu te chamar pra te mandar o catálogo. E aí eu falei, tá bom. Quando veio, pum, estacionou o carro do cara. Aí ela chegou. Aí eu não podia ir embora, porque parecia que eu tava fazendo alguma coisa errado, conversando errado com a moça. Não, né? ia parecer Parecia que que eu tava fugindo de alguma coisa que eu fiz errado. É. E aí eu falei, agora eu vou ter que ficar. Aí o cara já chegou, amor, vem cá. O cara já foi entrando pela outra porta. Vem cá, oi, tudo bem? O cara atencioso e tal. Esse aqui Que tá não sei o quê. Ele tá falando aqui. criticando a nossa. Ele é da empresa tal, né? Não vou fazer a propaganda aqui da King Uniformes, melhor uniforme de Rio Preto, mas ele pegou e falou: ele é da empresa tal e falou. E ele veio aqui: você tudo bem? Nossa, é Felipe. Eu falei: o cara sabia meu nome. Aí eu falei: sou eu. Ele falou: você tá aqui do lado, né? Que não sei o que. Eu falei: tô. Nossa, que legal. Fulano falou de você aqui, trabalha com a gente. Eu falei: eu sei quem que é, trabalhava no outro armarinho e tal. E aí. Eu falei, então ele veio aqui conhecer, né? A gente convidou pro coquetel, ele não pôde vir, mas veio aqui hoje e tal. E ele tá falando aqui, ele não tá falando mal, mas ele tá falando aqui das coisas da Bíblia e tal. Ele já regalou o olho assim e falou assim: coisa da Bíblia você tá falando? Aí eu falei, porque eu vou te dar o contexto. Eu cheguei aqui, ela falou, tchau, né? Paz, Deus, amém e tal. E falou, Deus abençoe. Eu perguntei, né? Você é da congregação? Você é de alguma igreja? Aí ela falou, sou. Aí o cara falou assim, e você é? Eu falei, não, eu era. Você era? Aí eu entendi tudo. Era pra eu estar ali naquele lugar, era pra eu falar sobre isso, era pra eu ter ficado. Ela me segurou até o último momento mesmo. E era pra eu falar com esse cara. Rapaz, você não tem noção do que foi essa conversa. E era tipo 5h12. Eu olhei no celular, era 5h12. Eu precisava ir na loja da frente, pegar o material que estava separado, até às 6. Eu cheguei na loja, era 6h30. E eu comecei a conversar com ele, e a gente falando sobre. E aí eu fui ver, não fui testar meu conhecimento, eu fui ver que eu sabia muita coisa já. E o que eu tô querendo dizer é que esse amadurecimento cristão aqui, agora eu vou colocar no contexto. Cara, é aos poucos, não adianta eu enfiar um negócio na minha cabeça, sabe? É a vivência na igreja, a vivência com pessoas que querem buscar a Deus, sabe? É aos poucos, de 3 anos pra cá, esse é o nosso 3º acampamento da minha família. Cara, eu sei tanta coisa, eu não sei nada, mas eu sei tanta coisa que eu consegui conversar com uma pessoa e falar sobre isso. Cara, nossa, eu fiquei tão emocionado na hora que ele falou, mas por que você tá assim? Eu falei, cara, eu tô chorando porque... E eu comecei a chorar, sabe? Meu olho encheu de lágrima agora. Encheu de lágrima, aí eu peguei ele e falei, por que você tá assim? Por que você tá emocionado? E o cara falou sério, né? Eu falei, porque eu não tô acreditando que eu sei tanta coisa pra conversar com você sobre isso. E você tá estudando muito. E eu comecei a falar de partes da Bíblia que sabe, que você escuta, né, no culto, ou no giz, ou em algum lugar, e que você vai lembrando. Eu fui lembrando de tudo. Eu falei, cara, é o Espírito Santo. Não pode ser que fez essa situação da gente conversar. E se eu fosse pegar pra conversar com você tudo que eu falei aqui com ele, eu não lembro de coisas da Bíblia que vai fazer. Tipo assim, eu consigo lembrar vários. Mas eu tive contexto pra falar com ele ali na hora. Cara, e o cara falou assim, não, eu não tô lá. Eu tô lá porque na Bíblia fala que a gente tem que estar em comunhão com os irmãos. Mas não é a congregação. Mas eu tive que escolher uma igreja. E eu tô lá porque ela se sente bem. Eu falei, sabe por que ela se sente bem? Porque passa a mão na cabeça. Todo culto que eu vou, e ela ficou abismada que eu falei isso. Todo culto que eu vou, eu levo burdoada. Porque mostra quem realmente eu sou. Eu sou um pecador. E eu vou falar a verdade pra vocês. Hoje eu pequei. Todo mundo pecou você. Ele falou, não, eu pequei 70 vezes. Ou 70 vezes 7, que não sei o quê. E ela também, só que não assume. O pessoal lá dentro não assume, Felipe. Eu falei, então, Guilherme. Ele falou, cara, eu não quero um dia nesse culto aí. Quero ver como é que é. Você vê como é que é, velho. O que você tocou no ponto central, que é isso mesmo. Porque se vamos imaginar, você pode ser um doutor, se não for o Espírito Santo te dando as palavras, né, no contexto, e mais ainda, usando dessas palavras para tocar no coração, não vai adiantar, é só conteúdo. Só. E a gente, né, uma coisa que ela falou que eu não rebati, falei, não, é verdade, nem falei que era mentira, que não era. Que eu acho que eu tô, mas não tô focado pra isso, mas é automático na nossa igreja, que a vida que eu sigo hoje, parece que eu fico só esperando domingo.
É isso, não espero mais outra coisa. Uhum. E é o que eu tô vivendo. Então eu só falo disso. Todo lugar que eu vou, eu já virei crente agora. É. De verdade. E E aí, você sabe que ela falou uma coisa? Ela virou e falou assim: Nossa, você estuda muito a Bíblia, você gosta de estudar muito. Eu falei, cara, eu não estudo nada. Eu não tenho nenhum estudo da Bíblia. Eu não tenho nada que eu faça. É tudo picado, sabe? E eu falo, imagina se eu tivesse estudando. Meu Deus. Sabe? Aí é outro ponto. Da mesma forma Vamos que a começar, gente depende, a gente depende do Espírito Santo, a gente tem a responsabilidade de se dedicar cada vez mais. Para quê? Para que a gente possa estar cada vez mais preparado para lidar com essas coisas e crescer cada vez mais. Por isso que esse crescimento, essa maturidade cristã, um desafio, né, que a gente tem logo de cara é esse, de entender que a gente precisa continuamente crescer, porque a nossa meta, o nosso alvo é Cristo, e Cristo Jesus é perfeito, é a própria sabedoria de Deus encarnada. Então, imagina, a gente está sempre sendo desafiado a crescer. Não tem aquele estágio, agora eu tô legal. Agora já Não. cheguei. Não. E aí esse receio teu que você falou lá no começo, mas será que eu vou perder isso se eu ficar estudando, se eu crescer e estudar mais? Eu creio que não. Se você realmente estiver caminhando justamente com essa finalidade de honrar, glorificar a Deus, pelo contrário, você vai estar sendo mais usado, vai ser mais, assim, Deus vai te colocar em mais situações, né? E com relação a essa experiência, né? Às vezes a gente conversa, eu até falo para você, ó, né? Evita de ficar, né? Usando, falando, porque isso às vezes vai inflamar mais, talvez a mágoa do passado. É justamente isso, para que não seja, para que a motivação, né? Não seja essa. combater necessariamente aquele determinado grupo, aquela determinada E sim, evangelizar mesmo, denominação, mas sim realmente levar as pessoas para mais próximo de Cristo, né? Então, assim, que talvez você vai continuar lidando, Deus vai colocar pessoas desse contexto para você lidar com elas, para você até falar da sua experiência com mais propriedade. Pode ser que Deus vai continuar levando você em locais que vai ter pessoas, né, que fazem parte dessa linha, e você talvez vai estar sendo usado nesse contexto. Mas aí entra, né, o coração não deixar, né, que a motivação seja, sabe, aquela mágoa do passado, para que a gente faça daquela forma que a gente ouviu domingo, avançando, prosperando, né, e no sentido assim de crescimento, aquela ideia de prosperar não é a teologia de prosperidade, né? Quando a gente olha para José, é uma história incrível, mas é uma história de dor, de muito sofrimento, mas é uma história de crescimento, de maturidade. E isso deve ser aplicado na nossa vida, né? Deve ser aplicado com essa finalidade da gente crescer, ser mais usado. Não para a gente se orgulhar, colocar assim, orgulhar no sentido assim de orgulho próprio, né? Mas assim, ter uma certa gratidão a Deus por Deus estar nos levando a cada vez mais avançar. Como você disse agora, né? Nossa, olha quanta coisa eu tô sabendo, né? E olha que eu não tô nem estudando. Poxa, mas isso deve ser então aquela... vou lá para o acampamento, então vou levar um bloco para anotar tudo isso e depois eu olhar novamente. Então essas coisas assim... Mas eu fiquei muito feliz com isso. E uma outra coisa, pra gente já ir caminhando pro nosso finalização, porque a gente não pode dar muito spoiler desse acampamento. Tem alguma coisa importante aí? Não, eu ia falar só os tópicos, seguinte, porque vamos falar os tópicos, então a gente falou vai comentando. Até domingo, né, no caso que não, seria... Só pra não morrer esse assunto rapidinho, o senhor vai ter que ir comigo lá na loja, porque ele quer fazer uma visita lá. E eu gostaria que você estivesse junto como um confeccionista. Que vai falar das coisas de Deus rapidinho. Não, estou à disposição de ir junto, mas a responsabilidade é tua. Se Deus já te colocou essa... Não, mas eu preciso de um pouco mais de embasamento bíblico. Não, vamos junto. Tamo junto nessa aí. Tá bom. Ó, só pra gente ver como a gente tem, né, o problema e como é grave, né, a falta de maturidade ou a vida imatura é algo lamentável e desastroso. A gente também deve ter essa consciência que a maturidade, né, o amadurecimento cristão, ela tem etapas, né? Então, é isso. A pessoa que chega
ela tem necessariamente, isso precisa crescer, precisa ser desenvolvido, isso é algo que a gente tem na palavra de Deus. Mas assim, a gente sabe que tem etapas, não adianta de repente, né? Por exemplo, eu querer me comparar talvez a um grau de pessoas, experiências, de pessoas que passaram por coisas que eu não passei, que eu não vivi, né? Eu tenho que olhar e até aprender com essas pessoas, né? Saber que, igual você falou, poxa, né? Eu avancei numa etapa, mas eu preciso passar para uma próxima e se dedicar nessa direção. E isso é, no caso, a quinta, o quinto tópico ali, que vai ser estudado na segunda. Olha um tópico interessante na segunda à noite, que eu creio que é algo que traz todo o consolo e conforto para mim, para você, para aqueles que estão nos ouvindo, é que Deus nos ajuda a crescer. E aí, terminando na terça-feira, a gente ter total tranquilidade de sair lá das palestras e do momento do acampamento, finalizando o acampamento, entendendo que vale a pena crescer, né? Que realmente a gente engajar nessa direção, a gente buscar o crescimento é algo que vale a pena. Então é essa a finalidade do acampamento. Felipe, você se tocou num detalhe, assim, você falou algo interessante que até a pessoa lá, acho que na hora que estava conversando com você, falou, ó, parece que você fica... Não, você mesmo disse, né? É como se eu estivesse esperando domingo, né? Chegar. Parece que minha semana passa assim com aquela expectativa do domingo, que é o domingo é o dia do Senhor, é o dia que a gente se reúne como povo de Deus. E eu creio que é algo que deve ser assim, de certa forma mesmo, né? A nossa semana ter essa expectativa do domingo. Sabe por quê, Felipe? Por quê? Por quê? Porque aquele momento é uma antecipação do nosso destino final, da consumação, né? Toda a humanidade caminha para essa consumação. Então, de alguma forma, todo ser humano, ele aguarda esse dia, ele aguarda esse final, essa consumação, né, para a eternidade. A grande questão é se essa consumação, né, para você, para mim, né, ela está firmada em Cristo. Porque se ela estiver firmada em Cristo, será o quê? Uma consumação, uma vida eterna em glória, né, de louvor, de satisfação, de alegria, de comunhão. Agora, para aqueles que não assumem, né, Cristo Jesus como Senhor, como Salvador, essa eternidade, como a palavra de Deus nos mostra, será uma eternidade de condenação, né, de dor, de choro. E aí é algo que a palavra de Deus nos impacta, é algo que também, né, faz parte de tudo aquilo que a gente prega Rapaz, com relação ao evangelho. Será que é isso que a gente que fica esperando todo domingo para ir para a igreja, esperando a gente também para o acampamento? Essa espera Eu creio que sim, que é um pouco daquela meio sobrenatural. É aquela expectativa. Não sobrenatural, mas é uma coisa que falta. É sobrenatural também, mas é natural. Eu creio que é as duas coisas. Cara, tem tanta gente Porque que não tem isso. Porque a gente espera, pastor, a gente como aguarda é que faz? algo, né? E é interessante a gente pensar isso, porque assim, é tão natural que as pessoas que caminham na ignorância, elas tentam satisfazer essa falta, esse aguardar com outras coisas. Outras coisas. E aí a gente vê, o carnaval, o pessoal com uma capa de alegria, mas é muito momentâneo, é muito frágil, né? É aquela festa, aquela euforia. É igual viagem, tentar tampar, né? É igual uma festa, viagem, essas coisas tudo, você fica esperando essas coisas. Que não, assim, não é ruim, tem algumas coisas legítimas, né? Uma viagem, ela tem aquela expectativa natural, mas eu creio que quando a gente olha para algumas coisas para alguns eventos que são mais abrangentes, porque tem gente que não gosta de viajar, tem gente que é mais retraído e tal, mas quando a gente vê assim essas manifestações mais abrangentes, né, de euforia, das pessoas que estão ignorantes com relação ao evangelho, se empenhar tanto na direção disso, para mim é aquela demonstração da expectativa natural de uma consumação. Mas o que é triste disso, né, é que se essas pessoas elas não tiverem, né, e não encontrarem a salvação em Cristo Jesus,
a consumação para ela será esse grande trágico destino eterno, né, de dor. E daí, algo que eu sempre penso, né, por mais que a gente se importe, sim, com essas almas, primeiramente a nossa responsabilidade de pregar o evangelho é de exaltar a Cristo, é de glorificar o nosso Deus. Mas acaba que tem um aspecto também que a gente olha para toda essa dor, para toda essa ignorância, de certa forma, né, que é estampada aí com essa alegria, que é uma alegria momentânea, uma alegria que muitas vezes vai depender de alguns aditivos, né? Drogas, bebidas, o sexo fora dos padrões bíblicos, tudo isso para, né, suprimir aquela expectativa que é natural de cada ser humano, que na verdade foi criado para a vida eterna, mas que se não encontrar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, vai caminhar na eternidade, né, em condenação. Então, Felipe, é isso. Olha, a gente voltou lá para o tema do ano passado praticamente, só que o nosso episódio hoje não é uma... A gente já fez, né, a retrospectiva, a gente já fez. Então, não a gente spoiler, episódio spoiler. Então a gente falou do acampamento, vamos caminhar rápido. Seria legal até essa capa aí, episódio spoiler. Pode ser. Bom título. Bom título, spoiler. Ó, em março a gente vai ter muita coisa legal ainda, tá? Embora a gente vai ter o acampamento, que é esse evento, né, que a gente está aguardando e tudo mais, mas março é a comemoração da nossa igreja, aniversário da nossa igreja, 88 anos. 88 anos de história na nossa cidade, né? Então a gente vai ter mais episódios aí falando um pouco dessa comemoração de aniversário da igreja. E ó, só para a gente ter uma ideia, a gente vai comentar rapidamente, dia 15, a gente vai ter a alegria, né? Tá agendado para o dia 15, espero que tudo dê certo aí para a gente fazer de fato essa inauguração do ponto de pregação em Nova Granada. E é legal, interessante a gente pensar, porque da nossa igreja, tantas igrejas na nossa cidade saíram, né? Foram trabalhos que partiram da nossa igreja, né? E agora nessa comemoração a gente vai ter a alegria, né, de no mês do aniversário tá ali ponto, né? tendo esse ponto de pregação em Nova Granada. Um dia trabalho 15, que a gente né? já dia 15 está programado para o dia 15. Qual horário? É um sábado? É um sábado. Eu não tenho horário certinho, mas acredito que seja ali às 19 horas. Né, no nosso site, tá? Você que está acompanhando, entra lá no nosso site, né, e vai se mantendo informado, ipbriopreto.org.br. Então, dia 15, inauguração do ponto de pregação. No dia 16... Está convidando toda a igreja? Como é que vai ser isso? Então, o ideal seria ainda não, mas acredito que sim, acredito que vai ser um evento aberto. O ideal seria a gente chegar lá às 16, ir para a praça, caminhão em cima do caminhão e já fazer o convite para ir para a cidade toda. Será que rola? Já aconteceu isso aí? Você já viu? A gente já fez alguns trabalhos assim, usando de som, né, na cidade. Não sei se vai ser a moda antiga, lá em né? Nova Granada, se vai ser dessa forma. Mas não, vou dar ideia. É isso mesmo, já procura lá, nosso irmão Rogério, já vamos alinhando isso aí para fazer desse sábado aí, um dia marcante para a cidade, né? Porque é praticamente um pontapé inicial. A gente já tem um trabalho lá acontecendo lá na casa do irmão Alaídes. Grande abraço pro irmão Alaídes. Qualquer dia ele vai vir aqui participar com a gente, aí contar umas histórias boas, né? Esse homem é fera mesmo. Tem muita história, nosso irmão Alaídes. Então o trabalho está acontecendo na casa dele, mas agora a gente vai para um prédio, né, próprio ali, um prédio alugado, tal, com o nome lá a placa, IPB Rio Preto não, IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, ponto de pregação de Nova Granada. Então isso já traz, né, aquela credibilidade, um incentivo maior, mas traz né? uma credibilidade ali para as pessoas conhecerem, saberem que é um trabalho sério, né, um trabalho igreja. Que tá... E sabe o que é interessante? Ideal seria as pessoas da nossa igreja, principalmente, né, que conhece alguém de Nova Granada, faz o convite, fala, olha, domingo estamos começando aí com a igreja. Boa. Eu creio que isso é um chamado, assim, eu tenho várias pessoas já que eu já vou entrar em contato aí, que eu vou estar nesse dia aí, dia 15, eu vou estar lá.
E eu vou levar essas pessoas, porque eu acho que o ponto principal, eu tenho a minha base aqui, que é a nossa igreja, mas eu não vou deixar de ajudar o Rogério. Isso. E também eu posso, né, os contatos que eu tenho dentro da cidade lá, porque é do lado de Rio Preto. É praticamente grande Rio Preto aí, né? É. E eu tenho muita gente que eu conheço lá, poxa. E, Dá e pra levar provavelmente muita gente. da igreja também, né? É. Acho que isso já é uma grande ajuda. É algo que deve, não só nesse sábado, mas depois, né? Depois, continuar o Continuar trabalho. chamando, ó, tem um contato, ó, fulano, ó, tem um trabalho aí em Nova Granada, vai lá conhecer, né? E de repente até se a pessoa falava, é mesmo, tal, não, eu Vai quero junto. ir conhecer, tira um dia, vai lá. Eu tenho certeza que isso é algo que vai trazer Vai ser domingo de manhã, normalmente, bênção, os né? cultos lá, né? A ideia é que tenha os dois períodos, Domingo à de noite, manhã, de manhã e à noite. Eu não sei ainda como é que vai funcionar, mas eu creio que já que alugou o prédio, né, que tá lá, o trabalho, Tem que ser domingo normal. tem que estar de manhã e à noite acontecendo o trabalho lá na cidade. Não sei se Com vai escola, ser tudo. possível. Estudo de manhã, ou um culto, né, mas eu creio que por ser domingo, né, o interessante seria manter o trabalho lá funcionando de manhã e à noite. Legal. Vai na pauta. Ó, 16, que é no sábado, No no domingo. domingo, seguinte, já também comemoração do aniversário da igreja, Reverendo Roster Guimarães. Ó, Ele já teve na nossa igreja, é uma potência, né, eu de voz. não acompanhei. Conheci lá no pastor. Benones, lá no Reverendo Benones, lá em Conheci ele Catanduva. lá em 100 anos da igreja de Catanduva, né, ele Isso. tava lá. Um Uma abraço pro grande bênção. Benetones aí, Reverendo Benetones. Sempre acompanhando a gente, Nossa, né? eu amo esse Joia. pastor aí, gente boa demais. Aí, no dia 29, a gente vai ter na nossa igreja, né, um pessoal aí que os jovens têm acompanhando, acho que mais os jovens, adolescentes, o pessoal acompanha muito. Por que não os adultos, né? A banda Purples, dia 29 de março, no sábado, às 19 horas, também na nossa igreja. E no dia 30, aí é o encerramento, né, desse mês de comemoração do aniversário da nossa igreja, com o reverendo Devanir, e aí a gente encerra o mês de março. E a gente está falando isso por quê? Primeiro, para convidar cada uma, né, dos irmãos, dos visitantes, aqueles que estão nos acompanhando, mas também para que a gente esteja orando por essas atividades, né? Porque são eventos e talvez pareça, que movimentado que a igreja está esse mês, quanta coisa está acontecendo, enfim. E não é simplesmente uma iniciativa para juntar pessoas. Não é isso. A gente sabe, né? A gente convida pessoas de outras cidades, preletores, banda, né? Um conjunto de música, a banda Purples, que muita gente conhece, né? As letras, músicas aí têm sido uma bênção para a igreja. Mas o nosso desejo é para que nesses eventos, né? Nessas programações, os corações possam ser impactados, né? Que a palavra venha a ser ali pregada com fidelidade, sejam oportunidades de crescimento espiritual para a igreja e também de bênção para a vida da igreja. Aí lá em abril, até interessante, porque a gente tem o jantar das mulheres, que acabou, o Eduardo precisava estar aqui, né? Porque o PH, mas assim, né? Orando pelo Eduardo, ele não passou bem, né, a madrugada passada e precisou ir para o médico e tal. E não está aqui com a gente, mas eu vou aqui só assim trazer um pouquinho daquilo que foi o ano passado. Foi uma grande bênção. Esse jantar das mulheres, ou para as mulheres, é um jantar em comemoração ao Dia das Mulheres, que é em março. Só que nesse ano, a gente vai comemorar, vai fazer esse evento em abril. Então, em abril, a gente vai ter esse jantar no dia 5 de abril. E aí, é isso também para você que está acompanhando. Se você, mulher, for participar, né, tem interesse, já procura o pessoal da UPH, o próprio Felipe, o Eduardo, né, também o Gustavo faz parte aí da UPH, da organização, tá à frente. Procura esse pessoal, já se inscreva, porque são vagas limitadas. Vagas limitadas. 120 vagas. E aí as mulheres vão participar sim, elas são ali, elas só participam ali, chegam, têm a oportunidade de sentar, aproveitar com as outras mulheres, e quem prepara tudo é os homens, os maridos, né, filhos, os homens da igreja. Então os homens da igreja estão responsáveis de fazer
toda a coordenação, de preparar tudo. Aí para os homens já não tem inscrição, assim, não tem vagas limitadas, né? Quem puder ajudar... Mas tem que fazer inscrição também, porque eles vão participar, né? Comendo, bebendo, tudo É ali. verdade, mas aí não tá dentro desses 120, né? Não, aí O não, aí 120 pode é para as passar. mulheres, aí pode passar. Bem colocado. Então, os homens já não têm esse limite. Então, se você tem aí o interesse, né, e já fica aí a convocação para você, homem, procura o PH. Se você já é da UPH, você já está sendo convocado. Se você não faz parte da UPH, então uma das coisas né, Felipe? Faça parte da UPH. E desse evento, se coloque à disposição, se inscreva também com o pessoal, já vai ter ali alguma coisa para você ajudar de alguma forma, lá no preparativo, ou seja, servindo, ou coordenando lá. Então vai ter serviço para você, meu irmão, e você é convocado a participar aí, trabalhando nesse jantar para as mulheres. E as mulheres, então, fica aí, ó, já você tem interesse de participar, coloca na agenda e já procura o pessoal para fazer a sua inscrição. No dia 12 a gente vai ter uma programação, Felipe. Olha só, é uma novidade. Não é da nossa igreja, é da federação, mas como eu estou lá junto com o pessoal da federação, já estou usando hoje para poder divulgar isso aí. Dia 12, é um sábado, 12 de abril. É um sábado, a gente vai ter a UMP Room. Sim, tô sabendo. Tá por dentro, né? 12 de abril. Tá no mês de abril. Então, dia 5, né, que é o primeiro sábado ali de abril, jantar das mulheres. No dia 12, vai haver essa programação, né, que é mais ampla. Então, a gente está divulgando, vai ter outras atividades também, das sociedades internas, tá? Então, o pessoal não briga aí não, né? O pessoal da sociedade interna, cada um tem as suas atividades, né? Entra lá, pessoal. Rapidinho, voltando, o Gustavo acabou de colocar pra gente na tela aí o aviso do jantar das mulheres. Rapaz, aí, ó. Rapaz, que arte bonita, hein? Ficou bom? Os caras é arteiro, hein? Os meninos são arteiros na hora de fazer arte. Você gostou, Gustavo? Aí, ó, deu uma abreviada aí na arte, tem que ser... Ela deve estar na tela toda lá, né? O pessoal, pra nós tá meio cortando aqui no preview, mas aí, ó, jantar pra elas dia 5/4, né? Jantar para elas. Olha aí, que legal. Aí esse jantar tem lá, né? Tem uma devocional, tem um louvor, né? Que acontece lá uma música. Assim, quem foi o ano passado já vai poder trazer aí toda feedback, né? Que a gente teve, feedback eu acho que positivo, vai superar. Vai superar e eu acho que o pessoal aí já deve estar ansioso para já fazer a inscrição logo, porque o ano passado muitas mulheres vieram, faz para mim, porque a gente é do jeitinho ali, né? Não tem jeito. O ano passado já foi curto e grosso, não dá mais. Então ficou muita gente de fora, viu? Tivemos muita represária ali. Tem que correr, né? Porque na hora que der a 120... Até da diretoria ali, o pessoal, como que não dá, minha esposa? Olha... Tem que ser justo para todo mundo. Não dá. Então corre, hein? Esse ano eu quero ver se eu faço o quanto antes. No ano passado, minha esposa não pôde participar, né? E para nós vai ter esse ar também de celebração, assim, sabe? O ano passado ela estava passando por cirurgia e aquela situação toda. E agora, esse ano, podendo participar, estamos aguardando em Deus lá que dê tudo certo. E vai ser uma celebração a mais, né? Aquela alegria maior ainda de estar lá participando dessa festa. Você ia falar mais alguma do jantar? Não, agora vamos na corrida. corrida. Ó, gente, então assim, você que é atleta, né, que corre aí maratona, para você vai ser muito fácil, então, né, vai ser tranquilo. Mas você que de repente nem corre, vai ser uma programação para você também, porque vai ter uma caminhada, né? A gente quer fazer algo mais como um encontro mesmo, né, esportivo. Vai ter a prova, vai ser a ideia de ser uma prova de 5 quilômetros, uma prova tranquila, o pessoal correr 5 quilômetros, todo mundo poder participar, e para quem não corre, poder fazer um trajeto ali menor, caminhando, enfim, um tempo para que a igreja, né, aqui de São José do Rio Preto possa, né, como federação, como presbitério, possa se reunir, e a gente está, assim, acertando a questão do local, né, como é que vai ser as inscrições, mas já fica aí, reserve essa data do dia 12 de abril. Caminhando em abril ainda,
Felipe, tem um evento, assim, né, que é algo, assim, para a igreja cristã, que é a Páscoa, né? Então, é um período ali, é a semana de Páscoa, a gente tem toda a semana da nossa igreja meditando a respeito das 7 palavras da cruz. Então, é um período ali que a igreja está reunida com esse propósito, né, com essa intenção. Mas na sexta-feira, no dia 18, a gente sempre tem um culto às 15 horas. Né? Então já fica aí programado que nesse período de Páscoa, né, nesse final de semana, sexta-feira ali da Paixão, sexta-feira que a gente celebra ali o sacrifício de Cristo na cruz, às 15 horas a gente tem um culto lá na igreja. Então você é convidado a participar, uma grande bênção. Aí a gente tem o sábado, não tem programação nenhuma, a gente tira esse dia, né? Como foi aquele dia em que Jesus esteve ali em silêncio, nesse período ali ante-ressurreição. A gente também não tem nada na igreja justamente para refletir sobre a profundidade dessa verdade tão fundamental para a vida da igreja. E aí no domingo, na nossa igreja, já virou também uma tradição lá na nossa igreja, a gente começa o domingo com uma vigília. E essa vigília ali nas primeiras horas do domingo, já bem de madrugadinha, né? 5 Não horas. sei se esse ano vai ser às 5 horas, acho que os outros anos foi às 5 horas, né? Podia ser às 3, né? Poderia ser, mas eu acho que aí depois a gente acaba... Ficando muito cansado ali. a gente acaba prejudicando talvez O culto da noite. as outras programações. Mas às 5 da manhã já é uma experiência, assim, Não, 2h30 eu tô lá. maravilhosa. 2h30 eu tô lá na frente já. Ó, é bênção, né? Aí a gente chega ali, depois da vigília, a gente tem um café com o pessoal da igreja, assim. Gente, olha, é emocionante, porque é um momento tão especial de comunhão e daquilo que é mais fundamental para a vida da igreja, para as nossas vidas, que é a obra de Cristo Jesus. Então, assim, né? Eu fiquei pensando aqui, porque é uma benção. Vamos caminhar para maio. Porque assim, ó, a gente tem que acabar que o pessoal tá querendo ir pro acampamento, né, Felipe? O pessoal tá aí, ó, vamos logo, vamos. Ó, só então, passando rapidinho, maio, dia 1º de maio, é um feriado, dia do trabalho, mas para os presbiterianos é dia da família presbiteriana. É verdade. Então a gente sempre tem uma programação na chácara da nossa igreja. Então já fica aí, ó. No dia 11 a gente tem Dia das Mães, também a gente faz um café da manhã para a igreja estar junto ali, né? Que é uma data especial, então a gente celebra uma homenagem para as mães. O terceiro domingo é o DJP, aí é os jovens, eu estou puxando um pouquinho a sardinha, né? Porque aí é os jovens que dirigem o culto lá no dia do jovem presbiteriano, no terceiro domingo. O MP? Não, o Jovens MP. do MP. Aí a gente vai para junho. Em junho teremos um junho negócio, a gente tem o acampamento da UMP. Da UMP. E nesse acampamento, esse acampamento, o Felipe tá aqui. Rapaz, vai ser maravilhoso. Acampamento da UMP, mas a igreja vai ter a oportunidade de estar junto um dia ali com eles, né? E é o dia que a gente vai programar aí para estar a igreja reunida, almoçando, tendo um tempo lá nesse acampamento. Né? Tá tudo programado pra gente receber uma surpresa. Isso, vai surpresa. adiantar? Não, melhor não. Então aguarde, né? O acampamento da UMP, né? Que vai acontecer do dia 20 ao dia 22. No dia 21 a gente vai ter essa programação especial para a igreja, né? Que vai ter ali um almoço parte da manhã. No dia 21. É um culto na parte da manhã, né? A gente tem a programação normal do acampamento. Então, no dia 20, normalmente as preleções, as palestras. Eu não lembro, acho que é o pastor Misael que tá... Não é, no sábado de manhã é uma palestra, é uma preleção lá. E precisa de louvor, né? Claro que precisa. E aí, mas esse louvor ele vai ser no almoço, vai ser nesse momento que vai estar a igreja lá junta. Né? Mas aí a ideia é que a igreja chegue para essa palestra, para esse mini culto ali, né? Essa exposição e o louvor tocado ali, que é o... já vai estar cedo já no louvor? Já é isso que é a ideia, porque... E na hora do almoço vai tocar também? Não, pode. Por que não? Porque vai dar tempo? O preletor não toca para pessoas comendo. O preletor, o músico, não toca. Então tem que ser na hora da reunião. Ele vai tocar 3 horas seguidas ali, que é das 9 até meio-dia, né? O culto vai ter que ir meio curto. Entendi.
Então a gente precisa alinhar Entendeu? esse detalhe, mas vai valer a pena, né? A gente ter a Rapaz. presença desse nosso irmão querido que vai estar participando. Ah, mas você já tá né? falando. Tocando a Tudo viola. isso. Ô, Ah, meu Deus! Então, volta lá. E depois julho. Eu Julho. falei, E julho? ai, E julho? O que vai ter julho? Ó, então aí estamos em junho ainda, né? Ah, Mas em junho tem um outro evento também. qual é? O Encontro da Fé Reformada. Ah, nossa No conferência. final de junho, ó. Então, 20, 21 e 22, acampamento da OMP, como eu disse, com uma surpresa para nossa igreja. 27, 28 e 29, Encontro da Fé Reformada, que havia parado um período, né? Retornou ano passado, assim, uma bênção para a igreja ali, preletores, A gente... Tarciso, acho que o Rodrigo Leitão, a banda... A nossa igreja tinha vontade de voltar a isso, né? Mas aí é aquela Aí questão. essas pessoas teve vão inventando show, essas teve coisas aí. pandemia, teve o Projeto Solo. Então, teve um monte de coisa que acabou, né, Dando uma parada. numa parada. Mas, né, pela graça de Voltou Deus, com a gente toda a voltou força, graças em a Deus. junho. Então, junho, fica lá a dica. Já tem os preletores ou ainda não? Não tem divulgado ainda. Vamos terminar aqui em julho, Hum. porque aí depois a gente tem um outro episódio para fazer o segundo semestre. Né? Então, não então vamos terminar em junho. Senão o pessoal vai... aí a gente vai atrapalhar os preparativos para a campanha. Julho, MP Folk, que é uma programação da UMP também, que a gente acaba abrindo para a igreja participar. Às vezes vem alguém Na de fora igreja. tocar lá na chácara. Normalmente chácara. a gente faz na chácara. E no dia 19 de julho, é uma programação da federação também, que vai ser o encontro das igrejas da federação para um louvação, um momento de louvor, uma noite de louvor, né? Uma noite de louvor para as igrejas da nossa... A gente tem na nossa igreja a noite de louvor, né? No alguns sábados. Eu lembro ali. desse do ano passado. Tinha umas No ano bandas de rock passado a gente pesado. não fez. O que foi aquilo lá então? Foi só convidados, A gente fez né? a semana jovem. Não, teve uma noite de louvor que vieram os meninos da Diniz, da Maceno. Mas foi da nossa igreja mesmo. Aí eles só vieram porque tem membros da igreja convidou, que fazem parte da banda, né? Isso. Agora vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai abrir para todas as igrejas participarem com o conjunto de louvor, com as suas bandas. Então vai ser algo maior, deve acontecer na nossa igreja, né? Questão do espaço ali, então a gente vai... Tem uma novidade que igreja. O senhor não sabe ainda, que vai estar na agenda março, abril, acredito que é maio. Quando que é a Páscoa? É maio? Abril. É maio, então. Ó, abril aqui, ó. Como maio, eu falei... estamos na dependência de uma pessoa que se vai estar aqui no país, que é uma pessoa que viaja muito, não posso falar o nome, e olha o que vai acontecer, dá um zoomzinho no título aí, mas não fala que estamos na organização deste... legal. Olha isso, a grandeza desse negócio. É um evento... né? Memorável, e é o primeiro. Eu não consegui, eu tô vendo aqui todos os preparativos aqui, mas eu não achei em cima, o primeiro. O primeiro. Ah, tá, entendi. Mas quem que... Ah, tá, entendi. Agora entendi. Vai ser um evento, assim, aberto, né? Aberto para todo o presbitério. Legal. E aí... Esse ainda não entrou na agenda oficial, não, mas tá... por isso que vai entrar na agenda da pessoa. Não tem data é maio. Ainda. É maio. É depois da Páscoa, o próximo, e a gente tem que ver a agenda da nossa igreja, a agenda do presbitério, e aí confirmar também com essa pessoa que vai nos ajudar aí. Ó, a Páscoa tá ali prevista, né? Prevista não, a Páscoa é no dia 18, aí 19 sábado e 20 domingo, tá? Então, provavelmente vai ser na semana seguinte. Pode ser que seja no 27 de abril, 26 de abril ou maio. É maio. Vai ser maio. E aí tem que ver a agenda aí depois. Então aguardem, gente. Tem muita coisa para acontecer nesse semestre. Isso aqui vai ser legal, hein? Rapaz, a gente falou bastante tempo, hein? Falamos. O episódio que a gente ia passar rapidinho. Meia hora, né? Rapaz, já tô até atrasado. A gente espera pessoal em Deus, aí tá... A gente espera em Deus que tudo que tenha sido falado aqui, de alguma forma, possa trazer bênção para a vida. Eu acredito que foi um episódio edificante, um episódio, sabe, muito bom. É. Quero agradecer aí, Gustavo, também na técnica aí, que acompanha até agora, faz todo o trabalho de produção aqui para nós. Torque faz isso também em casa. Eduardo, melhoras para você, meu irmão. O Fábio Vizentim também. Todo mundo que participa dessa mesa. Pastor, considerações finais? Considerações é só, mais uma vez, agradecendo a todo mundo que nos acompanha, né?
você agradeceu a equipe aí, a nossa equipe do podcast, e a gente está programando também algumas mudanças aqui para o podcast, né? Na questão aqui de estrutura, vamos ver se vai dar certo. Já está quase dando, hein? Tá caminhando, e tudo isso só é possível porque o pessoal, né, apoia, porque o pessoal tem visualizado. Então, assim, né? Nosso desejo é que Deus esteja abençoando a cada um de vocês que tem acompanhado. Se você ainda é a primeira vez que está acompanhando, né? Hoje foi essa conversa só nós dois aqui, não é de grande coisa, né, Felipe? Mas tem muita coisa no nosso de podcast. Na nossa igreja tem muito conteúdo, e os podcasts também, a gente tem vários episódios, se eu não me engano, esse é 92, a gente está chegando no 100, hein? Mas passou muita gente boa aqui, então vale a pena você olhar, né, buscar lá. Eu tenho certeza que vai ter algum tema mais ali que você vai se identificar. E legal que a gente sempre dá uma continuada do outro, né? Então é tipo uma telenovela aí. A gente tem caminhado nessa sequência. O próximo episódio aí também vai ser algo, a gente tá programando de fazer ele ao vivo, né? Então também tem um gostinho especial quando a gente faz um podcast ao vivo, o pessoal pode participar, a gente teve alguns que a gente fez ao vivo, e o próximo, se tudo der certo, a gente vai fazer ao vivo no próximo sábado. Mas é isso, eu vou orar, Felipe, porque senão a gente vai ficar falando aqui. Não, pode orar, pode orar. Queridos, Deus abençoe, eu vou fazer essa oração e aí a gente já encerra o nosso podcast dessa manhã. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nós agradecemos por esse dia, agradecemos por essa manhã. Mais uma vez, ó Deus, queremos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso podcast, sobre a vida da nossa igreja, tudo aquilo, ó Deus, que temos programado, planejado, Deus, colocamos diante das tuas mãos, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos que tem participado de alguma forma aqui desse trabalho, e pedimos, ó Deus, de maneira muito especial, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos, daqueles que têm acompanhado o podcast, daqueles que estiveram acompanhando esse episódio de hoje. Esteja abençoando a vida de cada um, ó Deus. O Senhor conhece, sabe das lutas, ó Deus, das dificuldades. Ó Deus, que a tua bondosa mão esteja abençoando a vida de cada um, ó Deus. Esteja guardando, abençoando as famílias. E nesse final de semana, nesse período do ano, ó Deus, em que tantas pessoas têm buscado alegria, satisfação, ó Deus, distante do Senhor, em outra direção, fazendo coisas que não te agradam, ó Deus, que cada uma dessas pessoas, ó Deus, e que nós todos possamos estar, ó Deus, buscando no Senhor toda alegria, toda satisfação, ó Deus, a verdade do Senhor, ó Deus, que traz essa paz, ó Deus, que excede o entendimento, e que isso seja derramado na vida e nos corações de cada um daqueles que tiverem acesso a esse conteúdo, ó Pai. Esteja guardando o teu povo, esteja abençoando as nossas vidas. Nós clamamos, oramos e pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, até o próximo episódio. Fique com Deus. Um grande abraço. Grande abraço, Deus abençoe, valeu.